Então, uma das promessas da coroa que nós temos na eternidade é a fidelidade em Cristo Jesus, é em sermos fiel. E isso também é uma fidelidade que o homem dá à mulher também. Porque a Bíblia vai dizer que o marido, ele representa Cristo, que se sacrificou pela igreja. Então também o homem, tanto a mulher vai pedir fidelidade, porque assim ele também pode se sacrificar por ela. Porque não faz sentido um homem querer se sacrificar por alguém que não vai ser fiel. Então ele entrega a sua vida para a mulher, assim como Cristo entrega a sua igreja. É importante que essa entrega seja mútua, né? Envolve promessas e entrega refletindo Cristo à sua igreja. Ou seja, Cristo pede que nós sejamos como uma virgem pura, e além disso, ele entrega a fidelidade. Então, o casamento é uma entrega que envolve duas pessoas. Não existe egoísmo, no sentido, eu entrego 100% e você entrega 50%. Não. A fidelidade acontece quando dois se entregam da mesma forma. É quando os dois derramam sobre essa relação. Se o casamento não for desta forma, isso não está sendo um casamento bíblico. Se o casamento não for entre duas pessoas que está literalmente entregando tudo para se relacionar com o outro, se transformar em um, esta pessoa não está vivendo o casamento bíblico. Porque o casamento bíblico é entrega total. Assim como Cristo vai dizer que se vocês querem ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e me siga, a condição é, quem é meu discípulo vai negar a si mesmo. Não existe discípulo de Jesus que não negou a si mesmo. A Bíblia você vai mostrar 3 pessoas que tentaram seguir Jesus com condições humanas. Ah, deixa eu enterrar fulano, deixa eu fazer tal coisa. E Jesus falou, aquele que não tiver preparado para pegar o arado e ficar olhando para trás não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, Cristo quer discípulos fiéis. Então, no casamento, isso daí também tem que ser. Se não for dessa forma, você não está vivendo um casamento bíblico, que é entrega mútua. Até que vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Quer acrescentar algo? Então, eu vou dar continuidade aqui. Mas quem lembrar de algo pode me interromper. E aqui, nessa pirâmide, você vai ver a revelação do grande mistério. Então, quando eu comecei o grupo aqui, a aula, eu disse que o casamento é uma sombra, né? Do que o casamento é uma sombra da união eterna. Então, o que seria essa união eterna? Vamos ver aqui. Então, o grande mistério. Paulo, na sua carta em Efésios, no capítulo 5, do versículo 31 a 32, ele vai revelar o que é o casamento. Aí ele vai dizer assim: pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então ele está parafraseando o que está escrito em Gênesis. Agora ele vai revelar o mistério. Vai falar assim: este é um mistério profundo. Eu refiro-me, porém, Cristo e a igreja. Então Paulo, o que ele fez aqui? Ele pega um versículo de Gênesis e agora ele está dando uma visão espiritual sobre o que é aquilo. Ele está falando que o mistério entre o homem e a mulher de se juntar e se transformar em uma carne é o relacionamento de Cristo à igreja. Então, quando Deus estabelece esse casamento entre o homem e a mulher, ele está nada mais que apontando para que algo fosse acontecer no futuro, mas pedagogicamente ele está mostrando o que é um casamento. Porque como você vai falar de casamento entre Cristo e a igreja se você não sabe o que é um casamento? Então, a Bíblia mostra que isso é uma tipologia. A tipologia é quando acontece algo na Bíblia, antes, geralmente no Antigo Testamento, que vai apontar para algo futuro. Então, uma tipologia muito conhecida é a tipologia que Deus pede para Abraão sacrificar seu filho Isaque. Abraão, ele obedece a Deus,
e próximo do sacrifício, Deus pede para ele parar, entrega lá um cordeiro e não sacrifica seu filho. Esse momento é um dos momentos mais claros que é uma tipologia do quê? Que Deus ia sacrificar um filho por nós. Então, muitas coisas na Bíblia vão ser tipologia, ou seja, vão ser apontamento para Cristo. E o casamento é um apontamento para Cristo e sua igreja. Então, Deus, ele faz o quê? Essa prefiguração acontece entre o homem e a mulher, que o homem ele representa Cristo e a mulher que representa a igreja. E a união entre Cristo e a igreja é uma união espiritual perfeita. Então, quando o homem e a mulher casam, eles estão fazendo uma unidade espiritual. Está fazendo exatamente aquilo que vai acontecer no céu. Não vai haver casamento mais. Não vai ter distinção. Vamos ser só um corpo só em Cristo Jesus. Então, tudo que Deus faz, ele sempre está mostrando em revelação. Em revelação para que a gente tenha uma compreensão maior. E o casamento, quando a gente vive baseado na Bíblia, nada mais que a gente está, não antecipando, mas a gente está aprendendo o que será viver em união com Cristo. Por isso que o casamento ele é extremamente sagrado. Porque ele é um reflexo daquilo que nós temos que viver com Cristo. Se a gente não vive o casamento como vivemos em Cristo e a igreja, por mais que eu estou indo para a igreja, não está fazendo nenhum sentido. Porque o casamento tem que refletir essa relação. Se não está refletindo, algo está errado espiritualmente. Até porque quem vai nos ajudar a manter um casamento saudável é Deus. E com certeza, se a gente estiver afastado pelo coração, não geograficamente, porque eu posso ir todos os dias para a igreja, mas está afastado de forma espiritual, porque a Bíblia diz assim, vocês me honram com os lábios impuros, mas seus corações estão afastados de mim. Ou seja, Deus não espera que a gente faça rituais, ações visíveis ao homem, mas sim que nosso coração esteja nele. Próximo slide aqui. Então, o que acontece? O casamento, ele é um chamado para renúncia. Da mesma forma, como eu disse, que Cristo chama a gente para renunciar a si mesmo, Deus também disse para deixar pai e mãe e se juntar à sua mulher. Ou seja, as duas situações envolvem renúncia. Então, para viver com Cristo, eu tenho que renunciar a mim mesmo, e para viver um casamento, eu tenho que renunciar a mim mesmo também. Se não houver renúncia de algum dos lados, eu nunca vou ter um casamento em Cristo. Isso acontece muitas vezes. As pessoas elas não querem renunciar às suas individualidades, como falam assim, não, mas calma aí. Não, quando você se transforma em um, você vai ter seus aspectos individuais? Vai. Mas isso são secundários. O casamento, ele se torna um. Ou seja, já não é duas pessoas brigando por interesses. Já é um só. Então aqui eu coloquei, entre homem e mulher, implica deixar as outras prioridades para ver uma aliança exclusiva plena. Então, antes do casamento, a gente tem um relacionamento com nossos pais. Claro, não estou dizendo que depois que você casa, você não vai poder ter essa relação com seus pais. Vão continuar sendo pai e mãe. Só que a responsabilidade agora do homem com a mulher é sobre essa nova família. E aí, pede uma entrega total, assim como no casamento cristão é chamado a deixar tudo para trás e seguir Cristo. Então você vai ver sempre um mostrando o outro, da mesma forma que eu tenho que me entregar a todas as minhas vontades para seguir Cristo, para ter casamento eu também tenho que negar todas as minhas individualidades para estar no casamento. E aí é a aliança exclusiva, o casamento exige compromisso e fidelidade, refletindo a nossa relação com Deus. Então, como eu falei, a mesma relação que a gente busca com Deus, esta relação vai acontecer no casamento. E aí entra um dos motivos grandes do porquê nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente vai se relacionar. Porque se o casamento nada mais que está mostrando a mesma relação com Cristo, e eu me relaciono com alguém totalmente incoerente, a minha relação com Deus vai acabar na hora.
Ou eu vou ter que largar esse casamento, que vai ser fruto de uma escolha totalmente contrária de Deus, ou eu vou me afastar de Deus. Não tem como as duas coisas andarem juntas com caminhos diferentes.